E aí, mas me fala dessa época, você era vocalista de umas bandas bem loucas aí. E eu te conheci era. justamente na época que eu era meio louco por Slipknot. E aí eu tipo, caralho, mano, tem uma vocalista de Slipknot aqui na minha cidade, tá ligado? Inclusive o Corey era uma das minhas referências de gutural. Na verdade, não só o Corey, o Max Cavaleira, o Mark do Napalm Death, então o João Gordo. Era o tipo de gutural que eu me inspirava para fazer o som daquela época. Então, nessa fase... eu cantava, aliás, fazia gutural, né? Mas era um som mais agressivo, né? Inclusive, tive banda até com o Daniel aqui do estúdio, a banda Dark Invader, que era só thrash metal. Pode crer, isso foi depois. Porque eu lembro da Bad Trip, o nome? A Bad Trip, que foi minha primeira banda, tinha 15 anos. Aí era mais Kitty, Korn, né? Mais então, acho que foi nessa época que eu te conheci, né? Era dessa época. Nessa época era mais louca. E depois foi vindo também as mulheres, né, que me influenciaram. Então, tinha a Ark Enemy, tinha a Angela do Ark Enemy, tinha a Kenzie do Walls of Jericho. Então eu curtia demais, assim, quando eu via essas minas fazendo, assim, que é um som muito agressivo e é um cenário que você bate o olho, tipo, majoritariamente masculino, né? Então quando eu via as mulheres também fazendo e tendo essa atitude, eu me sentia muito inspirada. Então, eu lembro, você foi de Corey Taylor até a Candace, que é do Walls of Jericho, que eu lembro uma época que você raspou o cabelo e meteu o louco e já era. Sim, gente, eu fui essa jovem rebelde. Fala, a Bárbara passou por várias fases, vai chegar hoje, ela fala bonito, né? Radialista fala bonito. Mas se bem que eu acho que nunca... Por mais que a gente amplie o leque, tanto musicalmente, que hoje eu escuto muitas outras coisas, outros estilos também, quanto de postura... Eu acho que tudo fica um pouquinho dentro de você, assim. Tudo que você foi, aquele pedacinho de você. Então, hoje, a Bárbara adulta, madura, talvez. Maybe yes, maybe no. Será que amadureceu? Talvez. Mas, assim, a adolescente, também, em alguns momentos, né? Às vezes eu coloco um som em casa... Putz, cara, que bate aquela nostalgia, então é muito gostoso isso, né? Eu tenho disso também, né? Porque, assim, Mas eu meio que revivi um bagulho, porque quando eu era moleque, e isso eu falei no outro podcast também, que eu escutava pagode, samba, porque a minha família veio meio que dessa vertente aí. E aí, quando eu conheci o rock com meus 13 anos, né? Dá vontade de quebrar tudo, Desandei, era só rock na veia. E eu gostava de rap também quando eu era criança, que eu lembro que eu ouvia rap na quebrada. Aí na quebrada de verdade, eu morava em São Paulo lá, então os moleques eu ouvia na rua, com radinho lá, Racionais, tipo, eu lembro Sobrevivendo no Inferno, essas paradas, tá ligado? E aí eu fiquei assim, tipo assim, eu cresci meio que nessa ideia, e quando eu conheci o rock, e eu lembro certinho, foi assistindo um show do Red Hot Chili Peppers na Band. Olha que doideira. Aí depois eu acabei conhecendo Linkin Park, Slipknot. Aí conheci Slipknot e acabou a minha vida. Aí eu acho que a nossa geração ali, né, muita gente curtiu o Sleep. Então, mas aí até chegar onde você tinha dito, que é quando você cresce, você meio que começa... Porque tinha uma época que a gente ficava... nada a ver. Até entre rock com rock, né? Mas eu tipo, acho estilos... que... sim, até dentro do movimento ali, você não é true, fica essas coisas. Mas eu acho que é porque chato, quando a gente é adolescente, a gente quer ter uma identidade. A gente busca isso, né? Uma aceitação no meio de um grupo, assim. E esses grupos dão isso. E também porque você se identifica com aquele discurso, né? Com aquele som, com aquela música. Então, você se identifica com aquilo, logo com aquele grupo. Então, você é alguém. Porque até para você não ser alguém, se julgar assim, você precisa do outro, né? Nós somos sempre espelhos um do outro. Então, eu acho que na adolescência isso é muito mais forte, porque você está formando ali, putz, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço. É aquela fase bem, caráter, né? Bem complicada mesmo da adolescência. E até tentando entender o mundo, né? Porque aí é quando você sai do seu ninho e você começa a ver de outras perspectivas. Então, eu acho que a música, a arte em si, ela faz parte disso, né? E eu acho que tem a ver também com a questão do momento que você está vivendo. Então, quando a gente fala, putz, hoje eu escuto outro estilo também. É porque também conversa com uma outra Bárbara que tem em mim. Ou com outro Mickey Lee, que entendeu? Nunca assumiu, mas que nem se falou, numa época que estava sendo moldado, né? E a gente se baseava muito, pelo menos dizendo por mim, mas naquele grupo que a gente convivia também, né? De moleques ou de meninas que escutavam aquele tipo de som, frequentava tipos de lugares que ouviam esse tipo de som. Então, era tipo um grupo meio que era formado naquele nicho. Isso. E a gente meio que focava nisso e meio que deixava de lado as outras coisas que talvez a gente gostava, mas naquele momento não fazia sentido. Exatamente isso. E também porque o rock, pelo menos para mim,
sempre foi um grito de liberdade, assim. Eu sempre fui uma garota muito livre, o que de fato eu sou hoje. Então, para mim, na minha visão de uma menina de 14, 15 anos, eu me via livre naquele lugar que outros me oprimiam enquanto mulher, enquanto me reconhecendo mulher, menina, moça naquele lugar. Tinha muito mais, eu sentia muito mais liberdade de poder gritar e ser eu. Gritar literalmente, subir no palco e gritar. Exatamente. Pô, então, eu também... Eu não sei como é que foi com você, eu queria saber um pouco disso também. Tipo, a primeira banda que você teve. Você já teve, tipo, uma ideia, assim, de... Sempre, putz, quero ter uma banda, porque eu já gostava, assim, das sonzeiras e tal. E eu falava, mano, meu sonho é ter uma banda e tocar no palco. Eu desenhava no caderno, assim, tipo, um palco, aí uns bonequinhos com a minha banda lá. Legal. Sacou? Aí... tive a oportunidade de juntar a molecada e fazer um som, que era Blue Bag Stolen na época. Eu lembro. Tosquíssimo, mas era... aquilo me salvou. Porque era uma época que eu sofria muito com crise de ansiedade e pânico. E aí, foi um bagulho assim que mudou minha vida. Não sei como é que... Eu quero saber de você, assim. A primeira banda que você teve, como que surgiu isso aí? A primeira vez que eu me apresentei de fato, não com banda, mas foi quando eu tinha 5 anos de idade, porque a minha família já tem algumas pessoas que eram envolvidas com música, como, por exemplo, o meu tio, o Tony, que já era baterista da noite, ele era músico profissional, e ele tinha com um amigo dele, em parceria com um amigo dele, uma escola de música. Então, muito cedo minha mãe me colocou em contato com a música. Então, eu tive noção de teclado, piano. Ele era baterista, eu ia na casa dele e eu ficava brincando de bateria, né? E o irmão dele, o meu outro tio que faleceu, o Fi, inclusive era alguma das coisas que eu ia trazer hoje aqui, mas eu acabei... Mas, enfim, depois tem no final do podcast, então, eu explico, essa tá, era a parte... Mas ele tocava violão, então eu escrevia, tentava compor alguma coisa... cantava e depois fazia a base da bateria, a gente gravava numa fitinha cassete. Isso era demais, assim, pra mim, era muito divertido. E esse outro meu tio, então, ele ensaiava em estúdio profissional, em São Paulo, e ele me levava. E no final do ensaio, ele falava, minha sobrinha vai cantar uma música. E pra mim era incrível, porque era um estúdio profissional, músicos profissionais, eu tinha retorno, e cantava com os músicos mais velhos, assim. Era muito lúdico isso. Diferente, isso na né? infância, Então... E depois meus pais, como são católicos, me colocaram em coral da igreja de crianças, também tive essa experiência. E aí depois, com 15, eu resolvi montar minha primeira banda, só que aí eu já estava desenvolvendo os traços da minha personalidade, então eu tive essa tendência mais rock and roll. E foi quando eu estava numa festa e estava rolando umas bandas de rock and roll daqui de Cambuí. E tinha umas meninas sentadas, e a gente começou a conversar, puxa, seria legal se a gente fizesse uma banda. E uma tocava guitarra, a outra tocava, vamos chamar fulana, tal. Pá, formamos aí a primeira banda, e tocamos nessa mesma festa um tempo depois. Chamaram a gente pra tocar, a gente chegou nessa época a fazer show em São Paulo. Quem que eram as meninas mesmo? Era... A Elga no baixo, a Lívia na guitarra, a Lívia continua até hoje, a Joyce, que também continua até hoje, a Joyce na outra guitarra, e não achava a mina na batera, aí eu chamei meu irmão, vem com nós, aí não tem a mina na batera, vem com nós. E ele topou, então ele fazia o som. Aí depois eu entrei no Dark Invader, que aí era thrash metal, depois eu com a Joyce a gente chegou a fazer voz e violão em barzinho para tirar um pequeno dinheirinho, então a gente chegou a fazer um pouquinho de barzinho também. Depois, tem a banda Melt, que até que era com o Felipe. Banda Melt. O Evandro. Era legal. A banda Melt, mais pop rock eu ouso dizer que foi uma precursora do Venerata. E veio dali aquele desejo de fazer algo pop no começo que desse uma grana, né? Porque a gente tinha essa e intenção. ter a banda de viver da música, né? Então, e eu lembro que na época vocês fizeram, tipo, uns sons assim que era pra tocar em rádio, sacou? Você Nossa, era massa. Nossa, era uma pegada eu entrei assim. Depois na banda, né? Tinha outra vocalista antes. Eu entrei, já tinha, né, as músicas, as composições, e até o Felipe que passou para mim, e aí comecei. Chegamos até no Elias Santos. Esses dias eu achei uma gravação de uma música. Nossa, verdade. A gente chegou até a gravar uma música. Isso foi o quê? Foi em 2007? Acho que sim, 2007, porque 2008 aí eu fui para São Paulo. Aí foi quando eu acabei desvinculando, não totalmente, porque em São Paulo eu também fiz teste com uma banda de umas meninas, era mais indie rock, só que eu não consegui levar adiante, porque aí era faculdade, trabalho, era muita coisa, e São Paulo Pode é uma crer. rotina, assim, muito pauleira. Tô ligado.